os ângulos inscritos, ou seja, você vai entender como você vai inscrever determinado ângulo na circunferência. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Infobox e também toque no sininho das notificações, certo? Vamos para a nossa aula de hoje, que será sobre o ângulo inscrito. Então, ângulo inscrito é todo ângulo que tem vértice na circunferência e seus lados são secantes a ela. Ou seja, ele está dizendo que é todo ângulo que tem o vértice. O vértice está na circunferência e ele vai ter semirretas secantes, ou seja, vai possuir dois pontos que tocam nessa circunferência. Na figura ABC é um ângulo inscrito. A, lado A, vértice B e o outro ponto é C. Por isso que ele diz que o ângulo inscrito, o vértice dele, faz parte da circunferência e tem lados, também secantes, ou seja, um ponto, o outro ponto. Ele determina na circunferência o arco AC. Então, essa distância aqui, inicial, eu vou ter um vértice, que ele denominou aqui de B, um lado A, de B até A, e de B até C, nesse vértice, o ponto de encontro das duas semirretas, e ele abre uma distância. Como não está reto, quando não está reto, faz parte da circunferência, ele chama-se de arco. Então, vai abrir o arco AC ou CA, tanto faz. É isso que ele está demonstrando aí nessa nossa figura. Na figura SRT é um ângulo inscrito. R, S e RT. Você já observou que o ângulo está diferente, mas o vértice faz parte da circunferência, por isso que ele é inscrito, e ele tem um ponto T e o outro ponto S. Dois pontos na circunferência, sempre dois pontos, sempre dois pontos. O vértice e dois pontos na reta secante. Então, ele determina na circunferência o arco, ou seja, está falando desse arco aqui, da distância ST, ou seja, desse arco aqui, dessa distância desse ângulo. A todo ângulo inscrito corresponde um ângulo central. Todo ângulo inscrito, o ângulo inscrito, você já sabe que vai ter um vértice e ele vai ter pontos secantes, ou seja, o vértice de V a B e de V a A. E ele está falando que todo ângulo inscrito vai corresponder um ângulo central. Então, o ângulo central que está no centro da circunferência, centro O, de O a B e de O a A. Esse ângulo reto aqui de 90 graus, no caso, que determina na circunferência o mesmo arco. Então, tanto de A a B, de B a A, é o arco que pertence ao ângulo inscrito, que está tocando na circunferência, como o ângulo central, que está no centro. Aí agora você já observa qual é a diferença entre um ângulo inscrito e um ângulo central. É óbvio que você já entendeu que o ângulo central vai nascer no centro e o ângulo inscrito vai tocar um vértice na circunferência, seja qual for a posição dela, certo? Seja qual for a posição do ângulo que vai formar esse ângulo inscrito. Então, AVB é um ângulo inscrito. AVB, ele é inscrito, o vértice dele fazendo parte da circunferência, e dois pontos na reta secante. E o outro, AOB é um ângulo central, você já observou que está aqui no centro. Então, ambos determinam o arco AB. Então, esse arco AB faz parte tanto do ângulo inscrito quanto do ângulo central. Existe uma relação entre a medida de um ângulo inscrito e a medida de um ângulo central. Então, ele diz, a medida de um ângulo inscrito é igual à metade do ângulo central correspondente. Então, ele vai observar o seguinte,
ele está dizendo que a relação é o quê? O ângulo inscrito sempre será a metade do ângulo central. Então, vamos supor que o ângulo inscrito aqui seja 40. Quando será o ângulo central? Vai ser o dobro, né? Se o ângulo inscrito vai ser a metade, como ele está falando aqui, a medida de um ângulo inscrito é igual à metade de um ângulo central correspondente. Então, sempre o ângulo central vai ser o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central. Vamos demonstrar essa relação considerando 3 casos. A relação que? A relação que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Ou o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, como a gente vai ver aqui nos casos. No primeiro caso, o centro O pertence a um dos lados do ângulo inscrito. O centro O vai sempre pertencer a um dos lados do ângulo inscrito. Então, aqui eu tenho o vértice do ângulo inscrito, o vértice de V a B e de V até, de V a A e de V a B. O ponto aqui passa pelo ponto central, né? Ele está dizendo assim, o centro, O, o ponto de origem do centro, a circunferência, pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Esse é o primeiro caso da relação que o ângulo inscrito é o dobro do ângulo, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O ângulo central é o que aqui? Ângulo O, né? Ponto de origem O, B, vértice, forma aqui o triângulo, onde eu tenho dois ângulos X e um ângulo Y. Então, o X é a medida do ângulo inscrito, o X é a medida do ângulo inscrito. O vértice aqui, né, como eu já expliquei, o vértice vai pertencer à circunferência para ele ser inscrito. Então, eu tenho o quê? X, como ele está informando, é a medida do ângulo inscrito. O Y é a medida do ângulo central. Como você vai observar, o ângulo central aqui do centro vai ter medida Y e o ângulo inscrito vai ter medida X. Ele não informa na relação que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central ou o ângulo central é o dobro do inscrito. Então, nesse caso aqui, X é a medida do ângulo inscrito, Y é a medida do ângulo central que corresponde. Então, você vai notar que o triângulo da figura é um isósceles. Então, essa figura aí é um triângulo isósceles, né? O vértice B e C, vértice B e O, forma aqui o triângulo. Forma um triângulo isósceles, onde ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Um triângulo isósceles, pois OB é igual a OV e é igual a VB também, que é a base aí do triângulo, como a gente já observou. Portanto, os ângulos da base mede X. Você vai observar que a base do triângulo é X, o outro ângulo vai ser Y. Como o Y representa a medida do ângulo externo do triângulo, então o triângulo tem OVB. Como você vai observar, O, V, B são os vértices aqui do triângulo, aí da figura. Então, para você calcular o valor de Y, você vai ter que Y é igual a X mais X, somando X mais X vai dar 2X. Então, isolando X, passando, quem estava multiplicando passou dividindo. Então, o valor de X é o valor do Y dividido para 2. Como ele não diz quanto é o valor real de Y, então a gente vai considerar que X sempre é igual ao Y dividido para 2. Como você já vai observar que aqui o ângulo inscrito, se o ângulo central for 80, o ângulo inscrito vai ser a metade, no caso 40. O segundo caso, o centro O é interno ao ângulo inscrito. Interno, ou seja, o ângulo inscrito, está aqui o vértice, ele está dentro, né, o centro de origem está no centro, quer dizer, o centro O é interno, ou seja, está dentro aqui do ângulo inscrito.
O ângulo inscrito vai ser o vértice, aí tem um lado A e o lado B. Abre esse arco de AB, esse arco aqui do ângulo inscrito, e o ângulo central de OA e de OAB também tem o mesmo arco, só que ele traça uma bissetriz, que você já sabe, a bissetriz divide o ângulo em dois, e vai ser x1, que é o ângulo 1, e x2, o ângulo 2, y1 do ângulo central e y2 também são dois ângulos que aí a bissetriz divide. Então, x é a medida do ângulo inscrito aqui em cima e o y é a medida do ângulo central aqui no meio. Traçando pelo vértice um diâmetro da circunferência, dividimos o ângulo inscrito em dois, como a gente já viu, x1 e x2 é os ângulos do ângulo inscrito, e o ângulo central, y1 e y2, que é igual ao y. De acordo com o primeiro caso, que você já estudou ainda há pouco, y é igual a 2x, e y2 também é igual a 2x2, e assim vai essa relação aí, e você vai chegar na mesma relação do primeiro caso, o y sempre será a metade, dividido para 2, o x, O terceiro caso, o centro O é externo ao ângulo inscrito. O centro vai ser externo, Você vai observar que o ângulo inscrito vai estar aqui, o vértice até A e o vértice até B. O ângulo inscrito está fora aqui, nessa condição que a gente está estudando, então ele não faz parte do ângulo inscrito. Então, denominamos x a medida do ângulo inscrito, x aqui é a medida do ângulo inscrito, e y a medida do ângulo central que está fora, É possível demonstrar, de acordo com a figura abaixo, que é válida a relação que esse x aqui, o ângulo inscrito, é igual ao valor que é do ângulo central dividido por 2, porque o ângulo x aqui, o inscrito é a metade. Como o ângulo central tem a mesma medida do arco determinado por ele na circunferência, existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo correspondente. Como ele vai informar, a medida de um ângulo inscrito é igual à medida do arco determinado por ele na circunferência, como a gente vai ver aqui. Então, x é a medida do ângulo A versus e o ponto B. Então, esse arco aqui, que é esse ângulo, é o x. AB é o arco inscrito de AVB. AVB, eu estou falando desse espaço. Então, para mim calcular o valor de x, eu vou pegar x igual à medida do arco. Quando ele informar aqui o tamanho do arco, eu só divido por 2 e eu sei quanto é o ângulo inscrito. Como a gente vai ver no nosso exemplo agora. Vamos determinar a medida de x do ângulo inscrito. O ângulo é AVB. Ele está dizendo que o arco vale 40. Então, você já vai observar que se o arco é 40 graus, basta que você divida o tamanho do arco, no caso que é 40, dividido para 2. A medida do arco AB, no caso 40 dividido por 2. Então, o valor aqui do ângulo inscrito será a metade, que no caso será 20 graus. Na figura ao lado, x é o tamanho aqui do arco, é a medida do arco AB, associada ao ângulo ACB, esse ângulo aqui. Vamos determinar o valor de x. Nesse caso aqui, ele está informando o valor do ângulo inscrito, que é 63. E ele quer o valor do arco. Se você fez ainda há pouco que o valor do inscrito é a metade, se ele der o valor do inscrito, para mim saber o valor do arco, só que eu multiplique pelo dobro, no caso. Então, x é a medida do arco AB. AB é x. E 63 é a medida do ângulo inscrito, que é o ângulo ACB.
B, esse ângulo aqui. Como é que a gente calcula, né, a forma do valor de x? Então, x vai ser o valor de x aqui do arco, ou do ângulo inscrito. X é igual à medida do arco, que é AB, no caso é x, dividido para 2. Nesse caso, ele está falando, ele está informando quanto é o valor do ângulo inscrito, ou seja, quanto é o valor de x. Então, em vez de a gente colocar x, aí vai colocar 63, que é o valor dele, igual a medida do arco, que ele não sabe, no caso é x, dividido para 2. Então, estava dividindo, passou multiplicando, então x vai ser 2 vezes 63, então o valor de x aqui, no caso, o valor do ângulo do arco AB é o dobro do valor do ângulo inscrito, então será 126 graus. Nosso terceiro exemplo, considerando a figura abaixo, vamos determinar o valor da medida x do ângulo inscrito aqui, né? X é a medida do ângulo inscrito, o ângulo é BAC, BAC é o ângulo, 135 é a medida do ângulo central, então você já vai observar que se eu tenho o ângulo central, o ângulo inscrito deverá ser a metade, então você vai dividir, né, que o valor de x, que é o valor do ângulo inscrito, é igual ao ângulo central dividido para 2. Então, quando você divide, você vai obter 67 graus e 35 minutos. Nosso quarto exemplo, do mesmo jeito, né, determinar o valor de x, só que eu não tenho exatamente nem o valor inscrito e nem o valor do ângulo central. Então, ele vai dizer, de acordo com a figura, né, o ângulo AOB e ACB é o ângulo central, né? O AOC é o central e o ângulo ACB é o inscrito. Então, 5x é igual a 3x mais 42, só que esse valor aqui será dividido por 2, né? Que é a metade do ângulo inscrito. Você tira o MMC de 1 em 2, dá 2, 2 vezes 5 dá 10, e 2 por 2 dá 1, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 42, 42. 10x igual a 3x mais 42. 10 tirando 3, fica 7 igual a 42. Aí você divide, né? X é igual a 42 dividido para 7. Então, o valor de x, né? Não quer saber o valor de x? O valor de x é 6 graus. Se eu quisesse saber o valor do ângulo inscrito, por exemplo, eu ia multiplicar 5 vezes 6, que daria 30. No caso, se eu quiser saber o valor do ângulo central, é 3 vezes 6, 18, e eu somo com 42, da mesma forma eu consigo saber quanto mede o ângulo central e quanto mede o valor do ângulo inscrito. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido e até